Estamos de volta. Zilhões de coisas. Comunicando, Tayane Maramaldo. Estamos de volta com zilhões de coisas e você continua participando e interagindo com a gente através das nossas páginas nas redes sociais. No Facebook é Zilhões de Coisas a nossa página e o nosso perfil no Instagram também é Zilhões de Coisas. E para começar, claro, tem em cada início de bloco o quadro Mundo Curioso. E agora nós vamos saber como morreram os 12 apóstolos. Quem traz os detalhes é ela, Letícia Castro. Mundo Curioso. A ciência não conseguiu comprovar se os 12 discípulos de Jesus existiram na forma como são descritos pela Igreja. Os poucos historiadores e bispos que deixaram relatos sobre eles, como Eusébio de Cesareia, têm a credibilidade afetada, pois seus textos tinham a intenção de reforçar a fé cristã em um tempo em que a religião ainda não tinha dogmas bem definidos, hierarquia estabelecida e poder central estabilizado. Isso só começou a ser desenhado quando o cristianismo virou religião oficial de Roma, em 380. É possível que as biografias dos 12 apóstolos misturem as vidas de vários seguidores de Jesus com elementos ficcionais. Aqui mostramos como a forma como eles morreram, segundo a Bíblia, ou de acordo com os textos dos primeiros séculos do cristianismo. Judas Iscariotes suicidou-se arrependido por ter traído Jesus. Ele se enforcou em uma árvore sobre um penhasco. A corda arrebentou e Judas caiu em cima de pedras afiadas. Tiago Maior morreu ao lado do homem que delatou o rei da Judéia, Herodes Agripa. O delator se arrependeu e se converteu na hora H. Ambos foram executados em Jerusalém, decapitados ou perfurados pela espada de um soldado. Filipe morreu por converter a mulher do homem errado, um procônsul romano. Dependendo da versão, ele foi crucificado ou torturado até a morte em algum lugar da Ásia Menor. Mateus, a história mais antiga, diz que ele morreu na Etiópia de causas naturais, mas há pelo menos 4 relatos em que ele é assassinado por um rei local, decapitado, afogado, esfaqueado ou queimado. Tiago Menor, culpando os cristãos pelo incêndio que destruiu Roma em 64, o imperador Nero teria inflamado o povo a apedrejar e espancar Tiago. Hoje, há historiadores que dizem que a perseguição a cristãos começou somente depois do período de Nero. Pedro, vítima da perseguição religiosa de Nero, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por se sentir indigno de morrer como Cristo. Segundo a tradição, o fato se deu no circo de Nero, onde hoje fica o Vaticano. André morreu suspenso em uma cruz em forma de X, na Grécia. Ele havia se recusado a renegar sua fé diante do procônsul romano Aegeites. Tomé, perfurado pelas lanças de soldados em Milapore, na Índia. Tudo porque ele converteu a esposa do rei Misdael, Crasírios, que se negou a fazer sexo após virar cristã. Milapore, quando foi dominada pelos portugueses, passou a se chamar São Tomé de Meliapor. João, após quase ser queimado vivo a mando do imperador romano Domiciano, exilou-se na ilha de Patmos, na Grécia, em meados de 90 d.C. De lá, se mudou para Efésios, onde morreu de causas naturais. Bartolomeu teria morrido na Armênia, mas não se sabe se foi crucificado ou esfolado e decapitado pelo irmão do rei Polímios. O monarca havia sido convertido pelo apóstolo. Simão, há poucas informações. Ele teria morrido após renegar algum deus do sol. Isso poderia ter sido tanto na Inglaterra quanto na Pérsia, atual Irã. Tadeu teria sido martirizado em Beirute, capital do atual Líbano, ao lado de Simão, seu grande amigo. É uma outra versão para a morte de Simão. Letícia Castro, para os Zilhões de Coisas. Mundo Curioso. E chegou a hora do quadro Contando os Fatos. Está chegando, dona Tayane, a Copa do Mundo na Rússia. Isso, e todo o programa agora a gente vai trazer sempre fatos curiosos, muitas coisas, notícias interessantes também da Copa do Mundo. E hoje vamos trazer 18 fatos curiosos sobre esses mundiais. E quem conta pra gente é a nossa expert em futebol, Daniele Kline. Contando os fatos. Número 1. A primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930 no Uruguai e foram os donos da casa que saíram campeões do torneio.
Número 2. Durante a Copa do Mundo de 2014, que foi a 20ª edição do Mundial e foi sediada aqui no Brasil, 3,2 bilhões de pessoas sintonizaram seus televisores para assistir aos jogos. Esse número representa quase metade da população mundial. Número 3. Já com relação ao público que atendeu aos jogos nos estádios brasileiros, o menor número foi de 53 mil pessoas. 4. Neste ano, teremos a 21ª edição da Copa do Mundo, e esta será a primeira vez na história do Mundial que a Rússia sediará os jogos. 5. Falando em Rússia, neste ano, o time fará sua 11ª aparição em Copas do Mundo e a melhor posição atingida pela seleção russa foi a 4ª, nos Mundiais de 66, sediada na Inglaterra. Na época, aliás, a equipe era da União Soviética. Número 6. E sabia que em 2002 foi a primeira na história das Copas que os mundiais ocorreram em 2 países ao mesmo tempo? As partidas ocorreram no Japão e também na Coreia do Sul. Número 7. Dizem que a equipe da Índia desistiu de participar da Copa do Mundo de 1950, sediada aqui no Brasil, por causa da proibição de se jogar sem chuteiras. 8. O time com o maior número de empates em Copas do Mundo é a Itália, com 21 no total. Número 9. Já o time que mais vezes acabou com o placar 0-0 na história dos mundiais foi a Inglaterra, que em 62 participações terminou com esse resultado 11 vezes. 10. E a equipe com o maior número de derrotas nos mundiais de futebol é o México, com 25. Outros números no currículo do time mexicano são 14 vitórias e 14 derrotas em Copas do Mundo. 11. O jogador mais velho a marcar gols em Copa do Mundo foi o camaronês Roger Milla, que tinha 42 anos quando disputou o Mundial por seu país na Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994. 12. Na Copa deste ano, serão 32 equipes disputando o título de melhor do mundo, com o Panamá e a Islândia fazendo suas estreias na competição. Número 13. Os jogos da Copa da Rússia ocorrerão em 12 estádios, em 11 cidades diferentes. Moscou, aliás, é a cidade que conta com 2 arenas diferentes, Luzhniki e Spartak. Número 14. Todas as Copas do Mundo foram vencidas por países europeus ou sul-americanos, com 11 títulos levados para a Europa e 9 distribuídos aqui na América do Sul. 15. O Brasil é o país com o maior número de Copas no currículo, somando 5, ou 25% do total dos mundiais disputados. A Alemanha e a Itália nos seguem de perto, com 4 títulos cada. 16. Ao longo da história dos mundiais, houve apenas 4 ocasiões em que um time venceu todos os jogos disputados durante uma Copa. O Uruguai, com 4 vitórias em 1930, a Itália também com 4 em 1938 e o Brasil, que venceu as 6 partidas que disputou em 1970 e todas as 7 que jogou em 2002. Número 17. A única seleção que conseguiu manter seu gol invicto ao longo de uma Copa do Mundo foi a Suíça, em 2006, que participou de 4 jogos e não levou nenhuma bolada. 18. A Nigéria é o país africano que mais se classificou para participar das Copas. Desde a sua estreia em 1994, são 6 participações, incluindo a deste ano na Rússia. Daniele Kline para os Zilhões de Coisas. Momento agora do quadro Tesouro Nerd. Continuamos com o nosso especial de tirinhas mais famosas do mundo. Agora nós vamos conhecer as tirinhas de Frank e Ernest. Quem vai contar pra gente é ele, Altair Santos. Fala galera ligada nos Zilhões, tudo bem? Hoje vamos continuar com o nosso especial sobre as tirinhas mais famosas do mundo. E hoje vamos falar sobre outra dupla muito irreverente e pra lá de engraçada. Eu estou falando de Frank e Ernest, 2 amigos que aparecem sempre dialogando sobre algum problema do cotidiano ou situações inusitadas. Quer conhecer um pouco mais sobre esses 2 personagens? Então se liga que o Tesouro Nerd começa agora. Tesouro Nerd.
Frank e Ernest é uma tira cômica criada e desenhada por Bob Tevis em 1972. Apareceu pela primeira vez em 6 de novembro do mesmo ano. Frank e Ernest narram as aventuras de dois homens comuns em situações nem tão comuns do dia a dia. Seja na pracinha, na fila do banco ou em diferentes períodos da história, os dois amigos discutem todos os tipos de situações, desde as pequenas frustrações da vida até grandes escândalos políticos, com sacadas bem humoradas. Seus nomes refletem as suas personalidades. Frank e Ernest são homófonos, dos termos em inglês Frank, honesto, e Ernest, sério. Frank é mais aberto e cândido, e Ernest é mais genuíno e sincero. Cada tira consiste de uma única cena com os dois personagens dialogando em tempos e espaços distintos. Bob contou certa vez que foi durante um jantar em família que revelou a ideia de desenhar uma tira sobre dois sujeitos que viveriam em tempos e espaços indistintos. No fim dos anos 60, ele já desenhava Frank e Ernest, cuja popularidade ficou cada vez maior, e foi assim definida por ele. Eles adoram Frank e Ernest, porque eles estão simultaneamente acima de tudo e abaixo de tudo. Nas tiras, o artista examinava pequenas frustrações da vida cotidiana com tiradas de humor das situações comuns, e fazia referências ao próprio trabalho como desenhista. Numa determinada tira, Frank e Ernest estão olhando para a nuvem de estrelas numa noite clara. Ernest pergunta: "Isso tudo não te faz pensar sobre o sentido das coisas no universo?" Ao que Frank respondia: "Não, eu já tenho trabalho suficiente para arrumar uma história todo dia." Segundo sua família, Bob não defendia um ponto de vista ou visava um público específico. Ele só queria divertir com graça. Nós acolhemos Frank e Ernest desde o seu início, e ele tem sido fonte de momentos maravilhosos para nossa família. Bob Tevis também criou outros personagens, como King Baloo nos anos 80, com Scott Sands, que anunciou a intenção de fazer um tributo ao parceiro para ser publicado em sua tira no dia 10 de setembro. Como um tributo final ao desenhista, a família dele, sua mulher Kate, a filha Sarah e o filho Tom, colocaram em seu website uma tira de 1998, na qual Ernest pergunta a Frank: "O que você gostaria que escrevesse no seu epitáfio?" E Frank responde: "Continua no próximo capítulo." Curiosamente, em junho de 2000, os personagens protagonizaram uma curiosa encrenca no Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, recebeu uma reclamação de um advogado integrante da instituição, dizendo que Frank e Ernest tinham incorrido uma ofensa à categoria. Os personagens eram citados na ação como requeridos, o que implicava que os próprios cartoons teriam de se defender, e não o artista. O alvo da OAB era uma tira publicada pelo Jornal da Tarde, na época, na qual Frank dizia: "Eu não me importaria de a justiça ser cega se os cachorros-guias não fossem todos advogados." Frank se referia ao primeiro quadrinho, em que aparece a personificação da justiça na antiguidade romana, a estátua vendada como uma espada em uma das mãos e na outra uma balança. Iconoclasta e irreverente, a dupla Frank e Ernest ganhou diversos prêmios. Entre eles estão 3 prêmios Ruby e também Macon Award, além do troféu HQ Mix de 1989 como melhor tira estrangeira. Após a morte do autor, a tira passou a ser desenhada por seu filho, Tom Tevis. Atualmente é publicada em cerca de 1.300 jornais ao redor do mundo e é lida por cerca de 25 milhões de pessoas por dia. Galera, o Tesouro Nerd chegou ao fim, mas não esqueçam de interagir com a gente pelo Facebook ou pelo Insta dos Zilhões. Sugestões, críticas ou elogios, a gente sempre está por lá. Altair Santos para os Zilhões de Coisas. E o quadro Nós Não Esquecemos, viu, dona Tayane? E tem novamente no programa de hoje. E hoje a gente vai saber como anda a Mariana quase 1000 dias depois da tragédia. Exatamente, foi aquele rompimento da barragem, realmente muito lamentável do que aconteceu em 2015, quase 3 anos depois, viu, dona Tayane? Foi em novembro, mais precisamente em novembro de 2015, como o tempo passa rápido, É isso viu? Que eu ia comentar, Ju, porque parece que foi ano passado. Parece que não tem nenhum Parece ano. que foi ano passado. Pois é, mas já vai completar 3 anos. Vamos saber então como é que estão essas pessoas, como é que elas vivem atualmente. Quem vai contar pra gente é o Esaú Araújo. Nós não esquecemos. A era atual é impossível separar o dia a dia do uso intenso de metais. Ferro, aço e alumínio, por exemplo, estão em todos os meios de transporte, nas estruturas de casas e prédios. Também nos artefatos hospitalares, máquinas, ferramentas, computadores e utensílios domésticos. A demanda por minérios que servem ao nosso conforto, bem-estar e diversão é incessante. A mineração, contudo, enfrenta grandes dilemas em seu modus operandi, que pendem uma revisão profunda de suas práticas. As condicionantes exigidas, entre elas, a conservação de extensas áreas naturais, que do contrário, já teriam sucumbido à extração
infração pedratória, a expansão urbana ou a agrobusiness não se aprovam suficientes à face dos riscos representados por este setor. Um dos maiores é a deposição diária de toneladas de rejeitos do beneficiamento de minérios em barragens ou bacias artificiais. A cidade de Mariana, em Minas Gerais, que eu diga, tornou-se símbolo nacional da luta dos atingidos por desastres de mineração após o rompimento em novembro de 2015 da barragem do Fundão da Samarco em suas terras. Bilhões de metros cúbicos de lama ferrosa avançaram ruidosamente sobre distritos e bairros e inundaram cerca de 650 quilômetros do Rio Doce até a sua foz, no litoral do Espírito Santo. O fato escancarou uma série de falhas tanto da operação, entre elas a falta de um sistema de sirenes para dar o alerta do caso de acidentes e dos pontos intermediários de contenção, quanto dos governos locais que permitiram casas construídas junto ao leito do rio em áreas de preservação permanente, desmatamento das margens para sua ocupação com gado e o despejo diário de toneladas de esgoto sem tratamento ao longo do rio por municípios com milhares de habitantes. Para se ter uma ideia, até mesmo Governador Valadares, a maior cidade às margens do Rio Doce, jogava em 2015 todo tipo de dejetos nas suas águas, inclusive o esgoto in natura de seus 277 mil habitantes. Passado o profundo choque que comoveu o país, a região se transforma. Atualmente, boa parte da população local deseja a retomada das atividades da mineradora, antes fornecedora para 19 países e responsável por milhares de empregos diretos e indiretos, geradores de maior dinamismo econômico no mais de 40 municípios envolvidos na tragédia. Contribui para esta disposição as ações em cursos, iniciadas imediatamente após o rompimento e sustentadas por um arranjo inédito de governança para a tomada das decisões. Estas até agora tornaram a bacia do Rio Doce a mais monitorada do país, com 92 pontos de coleta de dados sobre a qualidade da água, incluindo estações medidoras para análises mensais e trimestrais, além de 22 automáticas que realizam análises de hora em hora. Desde o acidente, com o envolvimento de 277 proprietários rurais, foram cercadas e protegidas 511 nascentes e mais de 500 estão em processo de escolhas, parte das 5.000 que serão recuperadas em 10 anos. Além disso, há 101 afluentes reabilitados e 500 milhões provisionados para o tratamento de esgoto aos municípios impactados, além de 47 mil hectares em processo de restauração florestal. Mesmo sem a sentença judicial final, foram investidos, até o momento, 3,2 bilhões em ações de recuperação e compensação, realizados 23 mil cadastros e pago 700 milhões em indenizações e auxílios financeiros. Uma equipe de arqueólogos foi contratada para escavar as áreas submersas na lama e resgatou 2,5 mil bens e fragmentos culturais sacros conservados agora em um centro técnico climatizado e protegido com segurança máxima. Este é um caso excepcional no Brasil, onde é comum verbas indenizatórias se perderem um cipoal de entraves para sua movimentação entre instituições e órgãos oficiais e não chegarem aos que mais precisam. Para os Ilhões de Coisas, Esaú Araújo. Nós não esquecemos. E não acabou não, viu, dona Tayane? Ainda tem muito mais logo após o intervalo. Nós vamos saber quantos assassinos em série estão à solta no mundo. É o quadro Mundo Curioso. No Turistando, vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade de Barra do Corda. E no quadro Verdadeiro ou Falso, nós vamos saber se é verdade que um homem ganhou o direito de receber auxílio-doença do INSS por ser corno. Que história, rapaz! Na nossa enquete, vamos saber se você tem sorte no jogo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já. Zilhões de coisas.